Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nona Conferência Municipal de Saúde de Nova Prata. Gostaríamos, desde já, de agradecer a presença de todos e dizer da nossa satisfação em tê-los conosco. Neste ano, seguindo as orientações do Conselho Nacional de Saúde, em razão da pandemia provocada pela Covid-19, a conferência está acontecendo de forma virtual através do canal do YouTube do município de Nova Prata. Saudamos as autoridades presentes, senhora Sandra Guglielmin Zotes, vice-prefeita de Nova Prata, senhora Jace Fagundes de Oliveira, secretária municipal de saúde. Senhoras e senhores, convidamos a todos para acompanharem a execução do Hino Nacional Brasileiro. Em tempo, gostaríamos de registrar, então, a presença também da vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde de Nova Prata, senhora Neuza Maria Resque Bercon. O município de Nova Prata, através da Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde, tem a honra de estarem realizando a nona Conferência Municipal de Saúde, que terá como tema
saúde pública e os principais desafios de um mundo pós-Covid-19. Este encontro é uma oportunidade para conhecer, discutir e propor ideias para o setor de saúde, frente aos desafios impostos pela realidade atual. As explanações e discussões serão conduzidas com o objetivo de trazer um pouco do panorama do SUS, considerando as transformações que foram sendo necessárias ao enfrentamento das dificuldades e novos paradigmas na gestão da saúde, evidenciados pela pandemia do coronavírus. Convidamos, neste momento, a senhora Jace Fagundes de Oliveira, secretária municipal da Saúde, a fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Gostaria de saudar os que estão conectados, assistindo à inauguração deste evento. Agradeço aos palestrantes e aos membros da comissão organizadora da conferência, composta por membros do Conselho Municipal de Saúde e da Secretaria de Saúde, pela cooperação na organização do evento. A pandemia trouxe o maior desafio sanitário do século XXI. Essa situação provocou múltiplos aspectos e cabe a nós, em um novo normal, nos reinventarmos e tirar o melhor de um momento tão inesperado. Não podemos deixar de mencionar a gratidão por quem atua na linha de frente no combate ao coronavírus e todos aqueles que trabalham na área da saúde, da segurança, enfim, todos os profissionais incansáveis que merecem toda a nossa consideração e apoio. Um ótimo evento a todos. Convidamos a senhora Sandra Helena Guglielmin Otis, vice-prefeita de Nova Prata, para fazer o seu pronunciamento. Gostaria de cumprimentar a todos os presentes nesse evento tão grandioso em nosso município e agradecer pela oportunidade que me é conferida. Tenho um imenso prazer de poder acrescentar e contribuir sobre esse assunto de repercussão a nível mundial, que é a saúde pública na incerteza de um pós-Covid-19. Sem dúvida, esta é uma experiência inesperada e, sobretudo, inusitada para os dias de hoje. A pandemia, em seu bojo, nos trouxe diversos aprendizados e trará ainda mais, pois estamos diante de inúmeros desafios sobre o que virá na pós-pandemia, que a todos mobiliza. Acredito firmemente que iremos superar este momento tão delicado que estamos passando. Uma ótima noite a todos e que Deus nos abençoe a todos nós. Assistiremos agora um vídeo com a mensagem do senhor Alcione Graziotin, prefeito municipal de Nova Prata. Boa noite a todos, prazer estar falando com vocês. E da mesma forma que começo essas pequenas palavras, peço desculpas por não estar presente nesse maravilhoso e importantíssimo evento, em razão de ter outro evento no mesmo horário. Então, neste evento indispensável e tão importante ao momento que se vive da saúde pública e os desafios pós-pandemia, pós-Covid, assim, são detalhamentos indispensáveis que serão trazidos com certeza nesta noite para conhecimento público e muitas vezes poderão balizar os encaminhamentos das decisões, não tão somente do poder público, mas de todos aqueles que participam da vida cotidiana da administração. Então, de imediato, agradeço aos palestrantes desta noite, a doutora Vanessa Bertucci, ao doutor Osmar Terra, ao doutor João Gabardo, que com certeza, com seu brilhantismo e a forma eloquente de trazer ao conhecimento público e até, por que não dizer, deixar que as pessoas desfrutem do seu conhecimento e a vastíssima experiência nas questões que serão abordadas nesta noite, possam aumentar o nosso conhecimento e a nossa autossustentação para o encaminhamento de questão tão difícil que é o pós-pandemia. E assim, um encaminhamento com ideias diferentes,
e até muitas vezes com posições antagônicas possam propiciar que aqueles que participam da administração pública tenham um encaminhamento melhor de suas decisões. Muito obrigado aos palestrantes, obrigado a vocês que participam deste evento, parabenizamos a organização e agradecemos do fundo do coração. Um grande abraço a todos, muito obrigado por terem me ouvido e felicidades. Até mais. Lembramos que o regimento interno da 9ª Conferência Municipal de Saúde de Nova Prata está disponível na descrição do vídeo dessa transmissão e também no site oficial do município. Neste instante, passamos a palavra ao médico, ex-secretário de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, ex-secretário nacional de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde e atual coordenador executivo do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, Dr. João Gabardo dos Reis, para que faça a sua fala e desde já agradecendo a participação especial na 9ª Conferência Municipal de Saúde de Nova Prata. Estão me ouvindo agora? Pessoal, bom, eu fiz um discurso aqui de 10 minutos, vou ter que repetir, porque eu estou assistindo vocês, estou vendo vocês, mas rapidamente eu vou cumprimentar o prefeito, a vice-prefeita, a secretária Deice, a todos os membros do Conselho Municipal de Saúde, a doutora Vanessa, a doutora Osmar Terra, dizer que eu fiquei muito orgulhoso com o convite para participar dessa conferência, mas avisei a secretária que eu estou agora no Palácio, numa reunião com o governador, tratando da questão das vacinas. Mas eu não pude deixar de passar por aqui e dar um abraço a todos, principalmente no meu grande amigo Osmar Terra, deputado Osmar Terra, pessoa a quem eu prezo muito, a minha vida profissional, eu devo muito ao doutor Osmar Terra, é uma pessoa que está eternamente no meu coração. Eu acho que essa questão dos desafios que nós vamos enfrentar talvez seja um desafio para vários anos de trabalho. Nós não vamos conseguir resolver isso muito rapidamente. Então, como eu tenho muito pouco tempo, eu vou deixar algumas provocações para o deputado Osmar Terra para que ele possa, com mais tempo, tratar desses temas. Eu vou pedir desculpa para vocês de fazer rapidamente, pontuar alguns pontos que eu acho que são fundamentais nessa discussão, e depois eu vou assistir aí o vídeo do restante da conferência e da participação do doutor Osmar. Eu penso que os principais desafios que a gente tem hoje, principalmente, são com essas pessoas, são 20 milhões de pessoas que tiveram Covid de uma forma mais grave, que tiveram que internar, e que, felizmente, essas pessoas conseguiram ter alta dos hospitais, sobreviveram a essa pandemia. Agora, muitos desses 20 milhões de recuperados, eles ficaram com sequelas, né, com alguns problemas que vão demandar um trabalho muito grande ao sistema de saúde para os próximos anos, e principalmente no aspecto de saúde mental. Vocês imaginem o que significa para uma família que perdeu de uma hora para outra o pai, a mãe, o irmão, o filho, enfim, as famílias todas foram destroçadas por essa pandemia, a quantidade de perda foi muito grande, e isso vai ocasionar problemas de ordem de saúde mental para as pessoas, além dos problemas físicos da própria pandemia. Tem um outro aspecto que foi, durante a pandemia, o sistema de saúde paralisou completamente. Então, todos os procedimentos, as cirurgias eletivas, elas foram canceladas, foram suspensas. E nós vamos ter um passivo nos próximos anos agora de mais ou menos 5 milhões de cirurgias eletivas, que é o que a gente faz, contando o setor público, o setor privado, são mais ou menos 5 milhões de cirurgias eletivas. Muitas dessas cirurgias deixaram de ser realizadas nesse período da pandemia. Então, é um problema que vai ficar para nós atendermos nos próximos anos. Eu imagino que a fila de pacientes na fila de regulação deve estar imensa, de pessoas que precisam consultar com especialistas, de pessoas que precisam exames, de pessoas que precisam fazer determinados procedimentos. Tudo isso ficou, durante esse período todo, também muito prejudicado. Também queria lembrar dos programas de prevenção, que ficaram paralisados
suspensos, ou pelo menos funcionaram de uma forma muito precária. Os programas de prevenção ao câncer, por exemplo, o acompanhamento dos pacientes hipertensos, acompanhamento das pessoas com diabetes, prevenção do câncer, problemas com obesidade, sedentarismo, tudo isso ficou para um segundo momento, para depois da pandemia. Está aguardando agora que a gente possa retomar. E, inclusive, alguns programas que o deputado Osmar com certeza vai falar, como o PIN, Programa da Infância Melhora no Rio Grande do Sul. As visitas ficaram prejudicadas, todo o estímulo que estava sendo feito a essas crianças deve ter ficado prejudicado por esse período. Por último, a questão da vacinação. A própria vacinação, cobertura vacinal, aí eu falo das vacinas, das outras vacinas que não são as vacinas relacionadas ao Covid, que também ficaram bastante atrasadas nesse período. E para completar tudo isso, o problema geral, que vai ser orçamento. Para que a gente possa retomar e dar vazão a toda essa demanda reprimida, provavelmente, possivelmente, nós vamos precisar de um reforço nos orçamentos dos municípios, no orçamento dos estados e provavelmente e certamente no orçamento do Ministério da Saúde. Então, eu peço desculpas para vocês de ter sido tão rápido, mas foi a única maneira que eu pude de poder estar aqui com vocês e dar pessoalmente aí um abraço a todos que estão acompanhando essa conferência de Nova Prata. Um abraço. Pedimos a todos que ainda não responderam o questionário que está na descrição do vídeo desta transmissão, que o façam e assim possam contribuir com a construção de ações e propostas para a saúde do nosso município. Dúvidas para os palestrantes podem ser enviadas também via WhatsApp, que se encontra exibido na tela, conforme está aí. A próxima palestra será com o médico e deputado federal Osmar Gasparini Terra, o qual foi superintendente do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, o INAMPES, de 86 a 88, durante a implantação do Sistema Único de Saúde no Estado. Foi secretário estadual de Saúde do Rio Grande do Sul no período de 2003 a 2010. Foi nesse período que arquitetou e implantou o programa Primeira Infância Melhor, o PIM, que se tornou política pública estadual em 2006. Atualmente está no 5º mandato como deputado federal. Com a palavra, então, o deputado federal, Dr. Osmar Terra. Bom, eu queria cumprimentar também nossa vice-prefeita, a Sandra, a secretária Dilce, a doutora Vanessa e o Paulo, que é nosso coordenador, e o meu amigo Dr. Gabardo, né? O Dr. Gabardo, na minha opinião, é um dos melhores quadros, dos maiores quadros que nós temos na área de saúde pública hoje no Brasil, né? Foi secretário executivo do Ministério da Saúde também, foi secretário de Saúde do Estado, foi presidente do Conselho Nacional de Secretários, tem uma carreira aí muito lastreada na sua competência pessoal. Ele é muito capaz, né? Capaz de responder, de dar respostas criativas para os problemas da área de saúde. E nós tivemos a aventura de, juntos, implantarmos o SUS no Rio Grande do Sul. Trabalhamos juntos lá em 1986, 87, na implantação do SUS, e desse trabalho que foi feito naquela época, saiu muitas das ideias para a lei do SUS, né? A própria participação da sociedade civil, a questão das conferências, todas foi muito baseada na experiência do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul foi um estado que avançou, inovou, né, nesse período, e nós temos essa história para contar, né? Eu acho que política a gente faz para deixar legados, né? A vida é curta, né? Mas os legados ficam, né? E as que a gente ajudou a construir de importante para a sociedade vai ficar. E a gente tem muito orgulho dessa história. E participamos também juntos, né? Eu fui prefeito, o doutor João Gabardo me deu a honra de aceitar um convite que eu fiz para ser o secretário de Saúde para implantar as primeiras equipes de saúde da família do Brasil, né?
Nós criamos as primeiras equipes de família de saúde do Brasil no município de Santa Rosa, quando eu fui prefeito, em 1990, de 93 a 96. Né? E isso funciona até hoje, né? É uma estrutura que tem até hoje. E em cima dessa vivência toda, dessa experiência aí, que a gente foi, cada um no seu caminho. O doutor João nunca dependeu do meu caminho para ser a estrela na área de saúde que ele é, né? A pessoa competente que ele é. E eu fui também secretário de saúde 2 vezes do Estado, fui também presidi o CONAS, o Conselho Nacional do Secretário de Saúde, e tive a oportunidade de avançar em alguns programas, né, como esses programas de primeira infância, de consolidar o SUS, implantamos o SAMU no Rio Grande do Sul, nessa época que eu fui secretário, né, e também lidei com epidemias e pandemias. Né, a pandemia do H1N1, né, que foi a primeira pandemia do nosso século, né, em 2009, e nós entrou pela fronteira da Argentina, então o Rio Grande do Sul foi o primeiro estado que recebeu o impacto, né? Nos ensinou muito. Né? Eu tenho uma opinião crítica, inclusive, em relação ao que foi feito aqui no estado do Rio Grande do Sul durante a pandemia, né? Que vem dessa experiência vivida. Não é uma experiência de uma pessoa que olha só por um ângulo, não é um problema, não é só pelo infectologista que olha de um jeito, o epidemiologista de outro. A experiência vivida por quem tinha que tomar decisões, de fechar ou abrir escola, de garantir o funcionamento enfim, da vida econômica, né? E eu sempre critiquei muito o que foi feito. Né? Fechar, fazer lockdown, quarentena, não evitou nenhum contágio, não evitou mortes, como a gente previu lá em março do ano passado. E teve esse saldo trágico que o Estado, não só o Estado, mas o restante do país teve também. Né? O Rio Grande do Sul, infelizmente, foi um dos estados com o maior número de mortes no Brasil. Né? Passou muito superior ao número de mortes, por exemplo, dos estados do Nordeste. E é um estado que tem características boas na área de saúde. Nós temos os melhores indicadores de saúde, estamos entre os estados com melhores indicadores de saúde do Brasil. Temos uma grande rede hospitalar, temos uma grande rede de UTIs em relação aos outros estados, né? Estão comparando. Né? E mesmo assim tivemos mais mortes que os estados que têm uma estrutura menor que a nossa. Né? Proporcionalmente, eu estou falando de proporção, não estou falando de números absolutos. E isso nos mostra claramente que essa política das bandeiras, de fazer bandeira preta e assustar todo mundo e mandar ficar em casa de qualquer jeito e tal, não teve resultado. Né? Não teve resultado, não impediu o contágio, não impediu as mortes. Né? As pandemias, epidemias, elas surgem quando tem um vírus novo, né? Que aparece por mutação, ele aumenta o contágio rapidamente, porque ninguém tem defesa para ele, e quando as pessoas começam, muita gente já tem anticorpos, né, desenvolveu anticorpos para esse vírus, começa a diminuir o contágio e tende a terminar. Esse teve uma peculiaridade que ele formou novas mutações, e quando ele poderia ter terminado com 30% da população com anticorpos, né, ele vai terminar com 80% da população com anticorpos. Então, as variantes, né, as novas cepas foram levantando o contágio, que não tem nada a ver com as pessoas estarem fechadas em casa ou não. Né? Até porque 60% da força de trabalho nunca conseguiu ficar em casa, né? Porque são trabalhos de serviços essenciais. O agronegócio não parou nem um dia, né? Nenhum agricultor parou, eles saíam de casa ouvindo que tinham que ficar em casa, né, e tinham que trabalhar. Se eles parassem, morria todo mundo de fome. Como não parou a estrutura de saúde, como não parou a estrutura da construção civil, como não parou as indústrias, não pararam as indústrias, não parou as farmácias, não parou os supermercados, não parou. Então, foram alguns setores que foram muito atingidos, né, como o setor do comércio, restaurantes, hotelaria, eventos, né, foram mais atingidos. Mas aquela mística de que tem que ficar em casa porque nós vamos evitar o contágio, né, isso nunca aconteceu na prática, nunca evitou. Né? Sempre, 60%
dos postos de trabalho do Brasil, as pessoas não pararam de trabalhar, em dezenas de milhões de casos, todo dia saiu alguém para trabalhar e voltou no final do dia. E podia voltar contaminado, né? E se voltar contaminado, ele encontrava uma pequena aglomeração, sem ventilação, com a janela fechada, porque criou a ideia de que o vírus estava lá fora. E tirava a máscara, porque ninguém fica de máscara em casa, e começava a conversar com as pessoas e contaminava todo mundo. Por isso que os contágios são familiares, né? A maior parte do contágio se deu dentro de casa, não foi na lojinha fechada, né? Na lojinha que fechava e abria, né? Uma conduta errática. Né? Não, uma loja, se todo mundo toma cuidado, usa máscara, guarda distância, ao passar álcool gel e tal, o risco de contágio é mínimo, né? Então, se botou a culpa na lojinha da esquina que estava aumentando a internação no hospital. Isso nunca foi real. O que estava aumentando a internação no hospital era o contágio dentro de casa, né? Por novas cepas, que são altamente contaminantes. São mutações que é o mesmo vírus, né, como se fosse a mesma pessoa, só que com mais musculatura para correr mais, né? Então, ele acaba contaminando mais. E essa epidemia só termina, né, está em fase de terminar, quando a maioria, 75% da população, 80%, tiver anticorpos, né? Ela não vai terminar antes. A vacina é uma maneira de ter, né? Nunca se teve vacina em pandemia, né? A primeira vez, nós ficamos 1 ano praticamente sem vacina. Então, estava formando uma imunidade pelo próprio vírus. O vírus infectava, como ele tem uma letalidade, 99,6% da população, os que pegam o vírus não morrem, né? Mais ou menos, as pessoas que são contaminadas, né, que pegam a infecção. E isso atingiu mais os idosos, né? Não atingiu crianças, o número de crianças é mínimo no mundo todo, né? A Suécia, que não fechou nenhuma escola, não teve nenhuma morte abaixo de 15 anos de idade, né? Ao contrário do H1N1 que nós enfrentamos, que matava a criança, né? Era um vírus mais letal, embora menos contaminante, né? Não chegou a ter novas cepas, né, para contaminar, mas ele era um vírus muito... ele em uma semana matava as pessoas, né? Esse vírus as pessoas podem resistir muito tempo, né? Quando morre, infelizmente, vem a morrer, leva 1 mês, 2 meses, né? E o H1N1 era um vírus mais letal. Eu estou falando tudo isso para dizer o seguinte: nós tivemos um erro de condução gravíssimo por parte dos governadores, né, e de alguns países do mundo. Aliás, um grande número de países do mundo. Alguns países que não cometeram esse erro, que fizeram o que sempre se faz em pandemias e epidemias, que são cuidados individuais, proteger o grupo de risco, tomar cuidados, né, extraordinários. Nós, por exemplo, não fizemos a proteção adequada dos idosos, principalmente em asilos. O lugar que mais morreu gente nessa pandemia foi em asilo. Foram os idosos asilados, né? Não tem ninguém mais isolado socialmente do que o idoso no asilo. Ele não sai, não pega ônibus, não vai na loja, e pegaram o vírus e morreram. Por quê? Porque alguém saía todo dia para dormir em casa e voltava no dia seguinte para cuidar dele, né? E se essa pessoa voltava contaminada, contaminava todo mundo, como se contaminava dentro de casa as famílias, né? Então, eu tenho essa postura, eu queria deixar isso claro, crítica, né? Fui muito combatido por causa disso, né? Mas eu estou lastreado na ciência. Não existe nenhum tratado científico, não existe nenhuma pesquisa científica que tenha importância, que mostre que fazendo lockdown e quarentena se reduz o contágio de uma epidemia viral, né? O vírus é uma força da natureza, ele vai contaminar dentro de casa, fora de casa, onde as pessoas estiverem, ele vai contaminar, né? As pessoas têm que aprender a se proteger individualmente, né? E proteger mais o grupo de risco. As consequências do futuro disso aí, o vírus nos ensinou coisas também, né? No H1N1 a gente teve uma experiência, nós em 3 semanas aumentamos em 30% o número de leitos de UTI, né? Tem que dar resposta às pessoas que estão adoecendo, né? Não pode deixar as pessoas... O caso de Manaus é um caso de incompetência local, né? Incompetência do Estado e principalmente do município de Manaus. Manaus ter 300 leitos de UTI é trágico, né?
Porto Alegre tem mais de 1.000 leitos de UTI. Porto Alegre tem uma população menor, quase 1 milhão a menos que Manaus, né? Então, mesmo assim, teve dificuldades. Imagina Manaus, né, com a pequena rede que tinha, né, pequena estrutura e falta de planejamento, né, que originou uma série de eventos trágicos lá em Manaus. Mas em Manaus, São Paulo, por exemplo, já está chegando no mesmo número de mortes do Amazonas, né, e tem uma estrutura gigantesca, né. Qual é o erro, né? Onde é que está o erro? Está na estratégia, está na definição de que, fazendo lockdown e quarentena, as pessoas se protegem do contágio. O que aconteceu no Rio Grande do Sul aconteceu em São Paulo também, né? Então, é importante a gente ter essa análise, né, preliminar, para dizer o seguinte: o que faltou? Primeiro, não houve conhecimento científico divulgado pela imprensa. A imprensa só botou medo nas pessoas, né, e apavorou todo mundo. E isso gera uma série, o próprio Dr. Gabardo falou aí de doenças mentais, um monte de alterações que aparecem em função do isolamento, as pessoas ficam com medo de... Mas muita gente deixou de fazer quimioterapia do câncer, com medo, eles ligavam a Globo e saíam apavorados, né? Eu não vou lá no hospital, vou pegar o vírus, vou morrer com câncer, né? Evitando, se ela fosse no hospital, tomando todos os cuidados e proteção, podia fazer a quimioterapia, mas o medo dominou a cena, né? Não foi a ciência que dominou a cena, foi o medo, né? E com isso havia pouca explicação para as pessoas, né? E muito medo sendo colocado nas pessoas, né? O que nós tivemos, o que vai acontecer, exatamente, eu concordo com tudo que o Dr. Gabardo falou das consequências da pandemia. Vai aumentar, tem muita demanda reprimida, muita gente morreu do coração em casa, com medo de ir no hospital fazer prevenção, né? Muita gente morreu de câncer antes do tempo, né, porque não fez a quimioterapia, não fez o tratamento. Tudo isso vai exigir mais. Nós vamos ter uma rede de saúde muito mais exigida, né, nos próximos anos do que foi antes, né? Se nós somarmos a isso que a população idosa aumenta, né, e aumenta muito, né, e é bom isso, quer dizer, a longevidade ela é uma prova de que os sistemas de saúde dão boa resposta, o sistema médico, hospitalar, de medicamentos, de prevenção, né, podem dar uma boa resposta. Ao mesmo tempo, mostra que nós precisamos ter mais recursos, ter mais estrutura de saúde para dar resposta. O próprio vírus, a própria epidemia mostrou isso, como eu dei o exemplo de Manaus. Manaus não pode continuar com 300 leitos de UTI, né? Tem que ter mais. Uma coisa importante que vai ser necessário, primeiro vai ter uma grande demanda de recursos humanos na área da saúde, daqui para frente, para atender, até para terminar, porque eu acho que a epidemia está indo para o fim, né? Mas vai precisar de um grande número de pessoas, de recursos humanos qualificados, né? Foi um outro problema, à medida que começaram a abrir leitos para enfrentar a pandemia, não se tinha, na quantidade desejada, um número de recursos humanos qualificados para fazer o atendimento. Então, isso é uma coisa que nós vamos precisar agora ter uma capacitação maciça, ver as áreas que realmente vão apresentar uma demanda maior, inclusive a área de tratamento intensivo tem que ter um número muito maior de profissionais qualificados, né? Não adianta só abrir uma UTI, né? Tem que ter o pessoal lá dentro para cuidar e cuidar bem, né? Embora, graças ao desprendimento de muitos profissionais da saúde, isso foi de alguma forma superado e se deu uma resposta, né, para as pessoas que internavam, mas a qualificação de recursos humanos vai ser uma peça-chave nesse processo, né, daqui para frente. E manter, de certa forma, a rede de saúde ampliada, porque ela se ampliou durante a pandemia, né? E ela vai ter que continuar, inclusive o atendimento preventivo, né? O Sistema Único de Saúde, que deu uma ótima resposta, dentro das possibilidades, deu uma resposta boa, e deve continuar com a sua estrutura ampliada. A participação da saúde nos orçamentos municipais, né,
imagino que no lançamento de Nova Prata, ela vai ter uma outra dimensão depois da pandemia, né? Pelo menos por alguns anos, né? Eu acredito que a tecnologia vai ajudar muita coisa, né? Eu acredito muito na telemedicina. Nós implantamos, quando eu estava na Secretaria de Saúde, a telemedicina no Rio Grande do Sul, mas a telemedicina agora é levada a uma potência muito maior. Telemedicina, inclusive um médico ajudar outro médico, né? Através até numa cirurgia com 5G vai ser possível fazer cirurgia de casa, né? Basta ter um robozinho lá no bloco cirúrgico, que o sujeito de casa opera uma pessoa no outro continente, né? O 5G é em tempo real, né? A velocidade fica em tempo real. Vai ser um avanço extraordinário, maior que da internet, até da criação da internet, né? Tem um desdobramento da criação da internet fantástico no 5G. E o Brasil vai ter agora a licitação do 5G, vamos dizer assim, a chamada pública aí para as empresas desenvolverem o 5G a partir de outubro. Vai ser um grande salto que nós vamos dar, né? O mundo já está dando isso e nós vamos acompanhar, né? Mas isso vai ter um reflexo positivo, eu diria, na área da saúde, porque muita coisa, muito conhecimento e muitas ações vão ser feitas à distância, né? Isso ajuda um pequeno hospital do interior, um hospital que só tem média complexidade, né? Até para não mandar pessoas adiante que não precisam ser mandadas, né? Nós tivemos muito isso quando nós criamos a telemedicina em hospitais muito pequenos do interior, que tinha só um médico que cuidava, mas ele tinha um equipamento de eletrocardiograma, ele tinha equipamento de eco e tal, e ali treinava alguém para fazer aqueles procedimentos e mandava direto para um profissional que estava em Porto Alegre, que estava em Rio Grande, em Pelotas, né? Enfim. E as pessoas iam, e o profissional ia orientando, se evitou um monte de viagem desnecessária, um custo desnecessário. Eu vejo também, eu queria fazer essa provocação, porque é um assunto que eu estou trabalhando lá em Santa Rosa, lá é uma fundação, não tem secretaria de saúde, é uma fundação de saúde, todos os profissionais têm carreira, como eu falei, foram as primeiras equipes de saúde da família do Brasil, então já tem uma história. E nós estamos trabalhando a meritocracia. Nós não podemos descuidar da meritocracia na saúde, né? E as pessoas ganharem mais por saúde aumentada da população, e não pelo número de doenças só, né? Hoje em dia ainda persiste a lógica perversa de que o ganho se dá pela quantidade maior de doentes que se atende, né? E nós temos que mudar essa lógica. As equipes de saúde da família têm que ganhar mais pelo resultado que elas têm em prevenção, em diminuição de morte de criança, em mortes prematuras, morte no parto, de número de diabéticos sem tratamento, de diminuir o número de diabéticos sem tratamento, diminuir o número de pessoas com hipertensão arterial sem tratamento, né? Fazer exames preventivos de câncer, né? Então, cada região que a equipe trabalha e vai melhorando esses indicadores, deve ir, no final do ano, pagando mais para essa equipe sob forma de bônus, de alguma forma, para aquela equipe que teve o resultado. Eu acho que isso será um grande avanço, principalmente se estiver acoplado com o hospital, né? O hospital, ele cumpre um papel importante, mas ele ele tem um gap. Quando o doente dá alta, ele perde o doente de vista, né? Então tem que ter uma interação maior com a equipe de saúde básica, né, de atenção básica, e o acompanhamento dessa pessoa permanente. A pessoa não pode mais perder de vista um doente crônico idoso, por exemplo, né? Para evitar que esse doente apareça de novo no hospital já com uma forma mais agravada da doença. Então, quanto menos ele internar, quanto mais ele for acompanhado, inclusive em casa, né, melhor vai ser a saúde dele, menos o hospital vai ter custos, né, e melhor vai ser o resultado da saúde pública. Então, essa interação de hospital e atenção básica tem que melhorar, né? Tem que melhorar a qualidade do atendimento, né? O profissional não pode atender, pedir uma lista de exame, porque não vai examinar o doente, não vai ter tempo para examinar o doente. Tem que ter tempo para examinar.
Isso que os salários têm que ser bons, pelo menos têm que ser compensadores. O profissional tem que ficar ali e se dedicar àquele atendimento que ele está fazendo, né? Eu atendi em posto de saúde no interior e eu sei que muitos atendem vários doentes em pouquíssimo tempo, né? Então, a ideia é que isso possa ser feito de uma forma bem elucidativa, que se toque no doente, que se ouça a história com calma do doente, que se examine aquele doente e que não se peça exames desnecessários por não ter feito a anamnese, não ter feito a área semiológica, né, do doente. Então, eu acho que tudo isso se somando, diminui o custo. E essa diminuição do custo pode vir em benefício salarial, em benefício de ganhos, de incentivo, né? Isso é um desafio que a gente tem pela frente. O hospital também ganhar mais, se ele não só ajudar a internar menos, como também não ficar encaminhando o doente, aquelas coisas que ele tem como resolver, não ficar encaminhando adiante os pacientes. É um desafio. Eu estou aqui viajando um pouco, porque eu acho que o Sistema Único de Saúde tem que ser permanentemente aperfeiçoado. E eu acho que esses gaps que o sistema de saúde tem, eles podem ser resolvidos de uma maneira mais inteligente e melhor em termos de estímulo aos profissionais a terem um melhor resultado, né? Essa é uma chave que eu vejo e que pode se aproveitar toda essa comoção criada em torno da pandemia, né, para se estruturar melhor o sistema de saúde. Então, eu queria dizer que eu concordo com o que o Dr. Gabardo falou, né, da demanda reprimida que nós vamos ter que resolver, e gostaria de dizer que é possível acrescentar novas formas de se trabalhar que tem um maior resultado para a população, tem um ganho maior para quem trabalha, tem a recompensa, né, e que não sobrecarregue o hospital e que não cause vamos dizer assim, um custo muito elevado. Nós podemos atender muito bem as pessoas gastando menos com exames e com custos hospitalares, de internação hospitalar, e promover e estimular os profissionais a terem um ganho maior. Então, eram essas questões que eu queria colocar, né, e me coloco aí à disposição para a gente conversar mais. Tá? Estou à disposição aí para perguntas, o que vocês quiserem. Obrigado. Agradecemos, então, a participação do deputado Dr. Osmar Terra. E, na oportunidade, passamos a palavra à psicóloga clínica com formação em teoria sistêmica, família, casal e indivíduo, Vanessa Bertucci Antunes dos Santos, que ministrará a palestra Desafios Emocionais Pós-Covid. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer muito ao senhor prefeito e vice-prefeita, né, Alcione, e também a vice-prefeita Sandra, assim como todos os envolvidos por esse importante momento nosso aqui de discussão, de fala, né? A secretária, eu até pensei, eu tenho muitas pessoas aqui escritas, os nomes, como eu não conheço a todos, mas eu sou muito afetiva, né? Então, eu gostaria de poder agradecer a todos os envolvidos, a secretária Dieice, né? O Paulo, que está mediando, então, a nossa conversa, o doutor João, que eu admiro essa facilidade de resumir um assunto tão importante em poucas palavras, porque eu sou eu tenho uma veia política também na minha família, e eu sou mais do Dr. Osmar Terra, que me estendo um pouquinho mais, se forem me deixando aqui, eu vou até amanhã falando sobre os assuntos, e a gente acaba... eu não consigo ser tão, assim... como o doutor João, né, de conseguir explanar e resumir um assunto assim de forma tão organizada. Bom, eu estou muito feliz, né, em estar presente nesse evento, até porque eu moro em Passo Fundo há 15 anos
e sou formada há 15 anos. E nessa trajetória da saúde mental, eu já atuei em saúde pública em municípios bem pequenos, como 2, 3 mil habitantes. Já atuei no município de Passo Fundo, junto à coordenadoria de saúde, e sempre desde então eu tive meu consultório particular. Tenho uma vasta especialização nesse meu período aí de formação e gostaria de trazer hoje para vocês, e quero me desculpar desde então que eu estou um pouco trancada, porque não é Covid, já falei para o doutor João e para o doutor Osmar antes, mas eu estou bem trancadinha, estou bem resfriada, mas já fiz todas as vacinas, não vai ter problema nenhum. Mas então, para eu me comunicar, estou até tomando um chazinho aqui o tempo todo para eu poder me comunicar de uma forma melhor. Uma das coisas que me deixa mais lisonjeada em estar participando desse momento hoje é porque eu pretendo trazer aqui para vocês uma perspectiva positiva do pós-Covid, né? Apesar de todas as tragédias e todos os traumas que essa pandemia gerou, né, causou na população em geral, eu gostaria de trazer um pouco da minha perspectiva profissional como psicóloga e como estudiosa da saúde mental, né? Nós tivemos várias situações em toda a história, né, desde Freud, que comprovam que a saúde mental é algo muito relevante, né, e que talvez seja o princípio de várias outras doenças, assim como na psicossomática já foram comprovadas, né. Pós-Covid, pela minha pequena experiência, né, comparado a grandes profissionais que hoje já atuam há muitos anos, mas na minha experiência eu percebo que nós tivemos uma relevância muito positiva dentro da saúde mental, dentro desse estudo, dentro de tantas pesquisas, dentro de tantas comprovações, porque a partir do Covid nós percebemos, né, quem estuda essa área, que as pessoas conseguiram ter um tempo maior para poder olhar para si, né? Então, assim, um dos mecanismos de defesa do ego, quando se vivencia uma perda, um trauma, é a negação. E nós observamos, os estudiosos dessa área mental, que as pessoas utilizam muito da negação para poder se proteger do contato psíquico, né, psique, das suas emoções. Nós sempre ouvimos, e quem trabalha nessa área observa muito, muito mais, de que as pessoas comentam, é só emocional, é só psicológico, como se fosse minimizado o tempo todo o psicológico e emocional. Mas nesse momento de pandemia, eu tô com uma bebê aqui, por isso que eu vou trazer para cá para não interferir na nossa palestra. Nesse momento de pandemia, nós percebemos que as pessoas conseguem visualizar, internalizar, aceitar e menos negar o seu psicológico e o seu emocional. Porque hoje eu percebo que é muito mais tratado isso como uma doença, como ela deveria ter sido tratada há muito tempo. Então, dentro de todas as tragédias e traumas, né, que foram gerados no pós-Covid, eu, inclusive, fiz um trabalho, eu tenho uma vasta gama de pacientes de pós-Covid e familiares, inclusive aqui em Passo Fundo, eu gerei um grupo de apoio para pacientes e familiares pela procura pelos meus atendimentos de pós-trauma, né? Então, a gente precisa fazer um trabalho de todo pós-trauma de quem venceu o Covid e também das famílias que perderam familiares, amigos e conhecidos por essa doença. Então, hoje eu tenho um grupo de apoio aqui em Passo Fundo e que eu sugiro dos desafios aí de saúde mental dos municípios, já deixo como início uma proposta,
né? Assim, de que os municípios poderiam investir nisso. Como a gente tem, eu sei, já trabalhei em saúde pública, grupo de apoio para tabagismo, grupo de apoio para o AA, né? Então, um dos grupos de apoios que poderia a saúde pública investir hoje é o pós-Covid, tanto de familiares que perderam pessoas no pós-Covid, quanto pessoas que superaram o Covid porque foi muito traumático, né? É uma situação de luto porque se perde muita coisa nesse processo de recuperação do Covid. Então, o que eu gostaria de colocar, e são muitas coisas, porque eu acho que nesse momento, assim, uma das coisas que eu trouxe de início, eu me sinto lisonjeada em poder estar aqui como saúde mental representando, porque nós não temos tanta voz assim, né? A gente fala em muitas outras doenças, mas a doença mental, ela é algo que normalmente se nega, né? E eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa essência, o que inicia, né? O que iniciou nesse momento de pandemia em relação à maioria das pessoas. Porque nós, seres humanos, uma das coisas que nós mais tememos, né, que a gente mais teme, é perder o controle da situação. Então, a gente vive numa ânsia de fantasiar que nos mantemos em controle das nossas vidas. Enfim, né, das nossas vidas e das vidas que nos cercam. Isso é uma ilusão. Infelizmente, é uma ilusão, porque nós não temos controle, né? Nós não temos controle nenhum. E com a pandemia, com o coronavírus, né, a gente teve uma ilustração muito clara de que nós não temos controle nenhum, e foi assustador. E isso gerou uma ansiedade na população em geral, porque ninguém sabia o dia de amanhã. Passamos um ano, aí amenizou, passamos 2 anos, e hoje as pessoas evoluíram de uma ansiedade para vários outros transtornos psicológicos, emocionais. Quando a gente fala em transtornos emocionais, psicológico, não é nada que esteja numa nuvem, pelo contrário. Isso acontece no nosso cérebro, isso é neurológico, isso é ciência, né? Nós costumamos a minimizar a importância de um transtorno psicológico, psiquiátrico. E normalmente se inicia com um medo constante de perda de controle. E aí a gente evolui para várias outras situações. Então, eu pensei muito nesse período de pandemia, de isolamento, que estava sendo até, inclusive, eu fui convidada para vários depoimentos na RBS, né? O Juliano Castro eu fiz várias matérias para falar um pouquinho sobre isso, e eu percebi que, na verdade, era uma oportunidade de as pessoas pararem de negar a importância que um transtorno, uma emoção pode gerar negativamente na sua saúde. Porque quando se fala em saúde física, todos nós ficamos de antena, né? Antena ligada. Mas quando se fala em saúde mental, emoção, as pessoas minimizam a importância. Nessa pandemia, as pessoas conseguiram passar mais tempo ocioso, né? Pela dificuldade, por toda a dificuldade. E isso fez com que elas conseguissem se olhar e se questionar e aceitar que nem tudo estava bem. E isso, para mim, para eu como psicóloga, e acredito que para a maioria das pessoas que estudam essa área, é um primeiro passo. É ter tempo, é parar de negar, é parar de encher a tua agenda de afazeres e poder pensar que o que mais importa na vida é você. É você, são as pessoas que estão próximas, são as pessoas que você ama, e poder viver isso com uma lupa, né? Poder olhar com uma lupa e perceber se tá bom ou se não tá bom.
porque aí a gente fala sobre prevenção, né? Quando a gente consegue olhar para pequenos e mínimos detalhes daquilo que não está bom, é prevenção. Quando nós só negamos o tempo todo e vamos lá procurar um médico, um hospital, uma doença física, porque as emoções transformam a doença em física, isso é muito tardio, né? Eu costumo comparar, se você tiver um câncer e você tratar desde o início, você tem maiores chances de poder curar do que se você tivesse deixado, né? Deixado passar. A doença mental é a mesma coisa. E a pandemia trouxe esse tempo para que a gente pensasse em se olhar, né? E se questionar se realmente as coisas estão bem. Tanto que várias situações aconteceram nesse período, porque as pessoas puderam ter tempo para isso. E eu acredito muito no SUS, né? Eu tive uma experiência pós-formada no município pequeno, que é Vanini, o município de Vanini. E para mim foi assim, foi o primeiro ano de formação, foi fantástico, porque o SUS funciona melhor, logicamente, em cidades pequenas, mas isso que o Dr. João falou nas agentes de saúde, as agentes de saúde, eu fazia um trabalho importantíssimo com as agentes de saúde, eu orientava, eu ensinava, né, essa oficina didática com as pessoas para que elas fossem na casa da pessoa e elas soubessem, elas conseguissem identificar qual era o problema, pelo menos da minha área emocional, e aí elas faziam um trabalho, o município trabalha preventivamente. Eu amo Nova Prata, eu tenho um apreço muito grande pelo município, tanto que eu sou muito grata por estar hoje aqui falando para o município de Nova Prata. Só eu não tenho tanto conhecimento com a saúde mental de Nova Prata, mas eu a partir de agora vou estar ligada e eu quero ter sim. Mas eu acho que o importante começa ali, é a prevenção, é a gente poder fazer um trabalho para orientar as pessoas que busquem o atendimento, e eu vou puxar a brasa para o meu assado, atendimento psicológico, como preventivo. Porque se você consegue organizar aquilo que começou a gerar uma ansiedade, e eu sempre falo, a minha formação é sistêmica, que é a linha familiar, casal, individual dentro dessa área, nós usamos um exemplo como pirâmide. O problema, ele está aqui no topo. O que são famílias resolutivas e saudáveis? É quando circula o problema, é quando o problema que está aqui em cima, ele consegue circular. O que são famílias doentes? São aqueles problemas que não circulam. Então, assim, se você tem uma família que você todo tempo tem um problema para resolver, você tá ok, você tá dentro do saudável, porque problema todo mundo tem a todo momento. Se você é uma família que estanca um problema, que ele está há anos ali e não se resolve, é uma família que realmente está doente, porque ela vai estancando outros ali e esse aqui serve como um bode expiatório. Então, o que eu quero dizer com isso é que o pós-Covid, ele traz um aprendizado muito grande para todos nós, e ele realmente tem que servir como isso para a saúde, né, para o Sistema Único de Saúde. O doutor Osmar, maravilhoso, né, trouxe várias fontes de conhecimento que eu, como leiga, politicamente, também não sabia, então fiquei aqui anotando, conhecendo, e é legal que a gente consiga perceber o quanto a saúde pública ela é importante, e se você, né, Nova Prata, se vocês conseguem fazer um trabalho de prevenção, vocês estão no topo, não importa, nós estamos no Brasil, se o município consegue fazer e estancar e não deixar progredir um problema social, né, como uma pandemia, vocês estão ótimos, vocês estão ok, porque o importante é quando as pessoas buscam a prevenção, e não só quando não existe mais uma resolução, quando já está num problema muito mais grave, a saúde mental ela pode evoluir para suicídio, né, para várias questões bem graves de saúde. Então, eu diria para os
espectadores aqui que busquem a terapia que o município com certeza disponibiliza, né, como uma forma de prevenção. Quando isso acontecer, eu tenho certeza que a nossa saúde mental ela estará assim no topo né, das perspectivas mais positivas. É você buscar terapia não só quando você percebe que não tem outra saída, né? Tanto a terapia, psicoterapia, quanto até a questão psiquiátrica. É você buscar a terapia, aprender a buscar a terapia como uma forma preventiva. E o Covid, eu acredito que tem nos ensinado muito sobre isso, porque a gente precisou aceitar que a nossa saúde mental ela é em primeiro lugar, porque se não tiver em primeiro lugar, todo o resto não vai estar bem. A nossa saúde mental, se não estiver bem, baixa a nossa imunidade e nós adoecemos fisicamente. Nós precisamos saber que a nossa saúde mental, ela não é algo isolado do nosso corpo, pelo contrário, ela pode ajudar a nossa saúde física a piorar. Então, nós temos que estar bem e sanos, né? Nossa sanidade mental tem que estar ótima para que a nossa saúde física também funcione. Gente, se eu continuar, eu posso ficar até amanhã aqui falando. Então, me acabem aqui, me cortem, porque eu tenho muitas coisas para falar. Mas eu me coloco à disposição sempre que vocês precisarem, né? O município de Nova Prata, como eu falei, tem meu coração. Meu irmão mora aí, né? Minha prima, que foi quem me convidou, a Fabiane, a enfermeira, mora aí. Meu irmão Michael Antunes. Então, eu tenho um amor por Nova Prata, apesar de estar aqui em Passo Fundo, mas eu fico à disposição do município para qualquer coisa que precisarem dentro dessa questão aí de saúde mental, tá bom? Eu deixo um canal aberto agora para questionamentos. Tem minha página aí do Instagram também, se quiserem me seguir. E também ressalvo aqui sobre os grupos de apoio para pacientes pós-Covid, os que sobreviveram, e para familiares de pacientes que, infelizmente, partiram, tá? Então, não sei, tem muita coisa aí, mas eu já vou tentar concluir aqui, senão a politiquinha aqui já vai ir até o final, até onde me deixarem, tá bom? Boa noite a todos, muito obrigada, eu adoro participar, então sempre que puderem, podem me convidar que eu estou à disposição. Ok, obrigado, Vanessa, pela participação, pela explanação. Então, né, nós queremos agradecer a participação de todos vocês, né, a disponibilidade em estarem aqui conosco. Então, né, dispondo aí do seu tempo para trazer esses assuntos muitíssimo importantes, né, que a conferência, então, se dispôs a trazer e a discutir, né, e dizer, assim, da nossa satisfação de estar, né, contando com a presença de vocês, que tanto abrilhantaram o nosso evento, né, a nossa conferência. Agradecer, então, a presença, né, de todos os palestrantes, de todos que estão conosco, né? E eu gostaria de lembrar que, conforme o artigo 9º do Regimento Interno, que ficou disponível, né, para consulta, também, né, durante essa transmissão, o relatório final, né, o documento que consolidará todas as propostas, as sugestões, então, que surgiram, que foram produzidas durante a 9ª Conferência Municipal de Saúde aqui de Nova Prata, será posteriormente elaborado pela comissão organizadora desta conferência, submetido à apreciação e deliberação do Conselho Municipal de Saúde. Depois disso, esse relatório final ficará, então, com todas essas propostas elencadas, estará disponível, né, para consulta na página e nas redes sociais do município de Nova Prata. Então,
né, todos terão acesso à consulta e à disponibilidade. Nós tínhamos um vídeo muito muito bonito, por sinal, que a Secretaria produziu, né, em homenagem aos profissionais de saúde. Infelizmente, pela indisponibilidade técnica que nós tivemos, não teremos como executarmos esse vídeo, né? Mas ele vai ficar disponível aqui na transmissão para posterior visualização. E desde já a gente quer, né, parabenizar aos profissionais de saúde por toda a luta, né, e trabalho frente, principalmente nessa questão de enfrentamento à Covid-19. Nós temos, então, algumas mensagens, né, que chegaram pelo nosso WhatsApp, que foi disponibilizado para o envio de comentários e questionamentos. Então, nós tivemos, né, diversos participantes parabenizando, então a escolha dos palestrantes, né, o tema escolhido pela conferência, que né, está super atual e precisa ser discutido. Então, agradecer a esses que enviaram né, as suas mensagens. E tivemos também alguns questionamentos, né? Aqui eu direcionado aqui ao Dr. Osmar Terra. Ele pergunta assim, doutor: boa noite, minha pergunta é direcionada ao nosso deputado e amigo Osmar Terra. Acompanho assiduamente o deputado nas redes sociais e concordo com o posicionamento no tocante à necessidade de trabalho da sociedade como um todo, o que foi ressaltado em sua última visita ao nosso município, ocasião em que estivemos juntos. E com base nisso, pergunto: devemos continuar com esta posição caso se desenvolva a citada terceira onda? Obrigado, Rodolfo Schmidt. Bom, Rodolfo, eu quero te dizer o seguinte, tem que ser bem entendido como é que começa, como é que termina uma pandemia, né? Ela começa quando ninguém tem anticorpos para o vírus, né? E ela termina quando 70%, 80% da população tem anticorpos para o vírus. Não é as ondas que surgiram nessa pandemia foram em função do vírus adquirir novas qualidades, vamos dizer assim, entre aspas, né, de contaminar mais rápido. Isso fez com que ocorressem novos surtos, né, porque não tinha chegado nos 75% da população com anticorpos. A hora que chegar, termina, né? Isso não tem relação nenhuma, essa terceira onda, quarta onda. Se a população já tiver uma massa, que eu acredito que tenha, no Rio Grande do Sul e no Brasil, uma massa muito grande de pessoas já com anticorpos, né? E a maior parte, inclusive, anticorpos por imunidade natural, porque o que eu disse ali, eu quero repetir aqui, o confinamento das pessoas em casa, o fica em casa, o lockdown, fechar a loja, não reduziu o contágio. O contágio aconteceu dentro de casa, né? O contágio foi muito rápido. Quanto mais infectante o vírus, maior o contágio, fechando ou não fechando, né? Não tem como evitar isso, né? Isso é uma força da natureza, né, que o vírus representa de alguma forma, né? É como um furacão que entra, destrói e depois vai embora, né? Então, não há relação. Muita gente dizia, não, mas pô, tem gente que está preocupada com a economia, não está preocupada com a vida. Isso é uma bobagem, né? Sempre a vida vai estar em primeiro lugar, né? Eu sou médico, eu decidi ser médico para salvar vidas, né? O que eu acho é que não salvar vida nenhuma, né? E ainda destruir toda a economia, destruir o futuro de uma geração inteira, né? Eu dou exemplo aqui o Japão, eu dou exemplo a Coreia, eu dou exemplo a Suécia,
que não fecharam as escolas, não fecharam os shoppings, não fecharam as lojas, não fecharam os restaurantes, como nós fizemos com H1N1, não fechamos nada. Agora, todo mundo recebeu orientação como se cuidar, álcool gel, guardar distância, a distância de 1,5 metro, usar máscara, as crianças receberam orientação como se proteger dentro da escola, né? Com distanciamento entre uma e outra. Isso foi suficiente para evitar contágio em grande escala, né? Achar que confinando as pessoas em casa e no fim do dia chega alguém que foi para o trabalho, enquanto ele senta junto e começa a conversar e que não tem proteção nenhuma, não tem proteção nenhuma. Não dá para você também ter crenças, não, aquele vereador de Canela lá que propôs jogar álcool gel de avião nas cidades para matar o vírus, é a crença de que o vírus está lá do lado de fora, ele não está do lado de fora, ele está dentro das pessoas, né? E é através das gotículas de saliva que ele se espalha, que ele contamina. E essas gotículas de saliva, elas ficam flutuando no ar muito mais tempo no ambiente fechado, da casa. A aglomeração em casa é a pior aglomeração que tem. Porque para contágio é a pior que tem, porque em casa tu relaxa, tu não usa máscara, tu senta junto com as pessoas, as casas são pequenas, então a proximidade é muito maior, em volta da mesa do jantar, e vai contaminando todo mundo. É assim que aconteceu essa tragédia toda com as bandeiras pretas do governador Eduardo Leite, né? Não adiantou, né? Então, seja qual for a onda que vem, eu acredito que não vai ter mais uma onda importante, né? Que já foi, inclusive essa Delta, nós já tivemos a Delta já está na nossa vida aqui, as cepas, né? Elas vão... Por que vão se revezando as cepas? Porque uma contamina mais que a outra, então ela acaba dominando, ela entra na célula das pessoas antes que a outra chegue, então a outra não tem como progredir e vai desaparecendo, né? Quando todas as pessoas tiverem um número muito grande, 75%, 80% tiver anticorpos, os vírus não vão conseguir mais entrar, porque é o mesmo vírus, não é um outro vírus. As cepas são do mesmo vírus, é um vírus com mais musculatura, só isso. E ele contamina mais rápido por causa disso, né? E termina também, vai terminar, porque os anticorpos são contra o vírus, não são contra a musculatura do vírus, são contra o vírus. Então eles vão... Quem se contaminou, quem já teve a Covid, ele não tem a chance de ter de novo, é muito menor do que quem se vacinou, né? A experiência está mostrando aí que a vacina agora precisa fazer a terceira dose, né? Se fez 2 doses e não deu resultado, na terceira, vai ter que fazer a terceira, né? E aí, né? Então não existe vacina 100% eficiente, como existe. É mais provável que uma pessoa que pegou o vírus, não fez vacina, não se contamine, do que uma pessoa que não pegou o vírus, se vacinou, e venha e possa se contaminar, né? É mais provável que o que teve imunidade natural do vírus tenha muito mais anticorpos. O que é a vacina? A vacina é o vírus inativado. Se tu já pegou o vírus ativo, né, e 99,6% das pessoas sobrevivem ao vírus ativo, né, que pegam e sobrevivem, né, elas vão estar imunizadas. Elas estão imunizadas. Muita gente pegou e se vacinou também. As pessoas têm direito de fazer o que quiserem. Eu não sou contra a vacina, acho que a vacina ela é importante mesmo sendo experimental. Nós estamos fazendo uma vacina experimental. Nunca se fez uma vacina testada adequadamente e tal em menos de um ano, né, como aconteceu com essa, né? Aliás, nunca se teve vacina para a pandemia, né? Todas as pandemias. Só no meu tempo de vida tiveram 5 pandemias. Eu tenho 71 anos. Então, em 1957, teve a gripe asiática, que matou mais do que essa pandemia nossa atual. Porque o mundo era menor, era 1/3 do que é hoje, né? E ela matou 3 milhões e pouco de pessoas no mundo, né? E com isso, proporcionalmente, é muito mais do que as mortes atuais, né? E ela terminou sozinha, terminou sem vacina, né? Claro que a tecnologia também não permitia, mas mesmo assim a vacina precisa testar.
Se tem vacina que tu está precisando fazer uma dose, 2 doses, 3 doses, é que ela não está funcionando, né? É que não está tendo resultado. Esse é um risco que a gente tem, né? Eu nunca vi ter 3 doses de vacina. Na minha vida médica, eu nunca vi uma vacina que precisava fazer 3 vezes seguida. Eu tive um debate essa semana com o ex-ministro Padilha, com a deputada Jandira Fegali e tal. Quando eu fiz essa afirmação, eu disse, como que não se teve... a vacina da gripe é um exemplo de que se faz todo ano. Não, tudo bem, se fazer uma vacina todo ano é uma coisa. E a vacina da gripe é feita por um pacote de vírus diferente a cada ano. Não são os mesmos vírus. São os vírus que tiveram mutação, são os vírus que já... são dezenas de vírus que causam a gripe, né, todo inverno. Então, eles pegam, em geral, 3, 4 vírus que causaram mais casos no ano anterior e fazem a vacina deles, para eles, a vacina deles ser utilizada, aperfeiçoa a vacina que já existia, mas é uma vez só, ninguém faz 3 vacinas para gripe em um mês, 2 meses. Você faz uma agora, você faz outra no ano que vem, né? Agora, fazer 3 vacinas juntas, praticamente, para combater um vírus, é sinal que a vacina não está funcionando, ou funciona pouco, né? Isso é uma coisa preocupante, porque ela é experimental, né? Ela não completou o ciclo de teste, nenhuma vacina completou o ciclo. Tem umas que estão funcionando melhor, que estão tendo menos casos, né? Mas todas estão tendo casos, né? Então, é importante a gente também aprender, eu acho que isso é uma lição que fica que é uma lição de qualquer epidemia, né? É uma lição do estudo científico, que quem pegou o vírus está tão protegido ou mais protegido do que quem só se vacinou, né? É claro que se a pessoa pegou e se vacinou, também isso, não há nada provando que isso aumenta a imunidade, mas ela está imunizada, até porque pegou também, né? Então, é um direito que as pessoas têm de fazer a vacina, mesmo tendo pego o vírus. E eu acho que quem não pegou o vírus tem que fazer a vacina, né? Tem que fazer a vacina. Agora, tem que acompanhar, já que é um experimento, e nós temos que avaliar se está funcionando ou não. Se não está funcionando, vamos mudar um pouco aqui, um pouco lá, vamos ver o que está acontecendo. É isso que nós temos que fazer agora. Não sei se eu respondi. Obrigado, doutor Osmar Terra. Eu tenho mais perguntas para o senhor, mas eu vou Pode direcionar. fazer, eu tenho tempo para ouvir, não sei se... Inclusive, eu estou recebendo algumas aqui, né? E não tem problema de ser completamente contrário à minha posição, então eu estou acostumado já a debater isso, né? Pode fazer pergunta se quiser aí. Certo. Eu vou direcionar uma outra agora para a Vanessa e volto com o senhor, pode ser? Tá bem, pode ser. Vanessa, vou fazer 2 em uma, tá? Que chegaram aqui. Quem foi mais afetado emocionalmente nessa pandemia, adultos ou crianças? E a outra seria, o que você diria, né, aos profissionais de saúde que enfrentaram essa pandemia? Tem que ligar o teu microfone. Desculpa. Então, adultos ou crianças? Eu acho que uma das coisas que nós aprendemos e que fortaleceu mais nessa pandemia foi a capacidade de resiliência, né? De superação de conflitos. O que é a resiliência? É um termo que vem da física, né? Vamos pensar numa esponja de louça, de lavar louça. É aquela esponja que nós apertamos e ela tem aquela capacidade de modificar o formato e voltar ao normal. E isso nós roubamos da física, a psicologia, e nós utilizamos como superação de conflitos. Pela minha experiência, até inclusive nesse período de pandemia, eu fiz muitos atendimentos a domicílio e que continuaram a domicílio. E também atendimentos online, e que as pessoas mesmo da mesma cidade que eu, aqui em Passo Fundo, elas hoje às vezes até optam
em continuar como online, né, o atendimento online. A criança, ela muitas vezes ela tem uma capacidade de superar ou de compreender o ambiente maior do que nós adultos, porque a criança ela é novo, ela está aprendendo, né? Então, se os pais seguros orientam de que tem que ser por esse caminho, ela vai compreender que tem que ser e ela vai conseguir se nortear de uma forma segura que vai ser assim a partir de agora. Então, eu acredito que essa pergunta entre a infância e a vida adulta, acredito que a criança ela tem uma capacidade maior de compreensão do meio social, familiar que ela vive, cultural, e ela consegue se adaptar melhor. Uma das áreas que não foi me feita a pergunta, mas que eu considero nesse período todo como um pouco mais prejudicada, né, nesse período aí de pandemia e isolamento, é a adolescência. Porque todos nós já fomos adolescentes e todos nós, se conseguimos ser empáticos, a gente consegue se colocar no lugar dessa geração da adolescência e consegue entender, né, que uma das características principais da adolescência é a interação com o meio social. E os nossos adolescentes, nesse período de pandemia, eles foram muito prejudicados, porque eles foram isolados, né, literalmente. Apesar de, como disse o doutor Osmar, o doutor João, que colocou que a maioria das pessoas não cumpriram com o isolamento, mas muitas famílias levaram o isolamento a sério e muitos adolescentes foram privados da interação social. E eu acho que esses adolescentes talvez tenham tido um prejuízo, né, dentro do seu contexto psicológico, emocional, futuro. Talvez hoje eles nem tenham se dado conta dos prejuízos, porque hoje eles estão sofrendo, né, junto com esse montante, né, mundial de pandemia. Mas futuramente eles terão sim consequências sobre o que eles viveram nesse período. Os adultos, eu acredito que tenha gerado muito mais transtornos de ansiedade, de medo, de insegurança, porque os adultos eles têm uma noção de responsabilidade muito maior, né, pela maturidade. E eu acredito que os adultos, esse medo e esse receio, tanto que hoje mesmo, aliviando um pouco mais com as vacinas e a perspectiva futura de uma melhora, né, dentro desse contexto, mas eu acredito que os adultos mais responsáveis, eles ainda não estão seguros. E eu acredito sim que os adultos e os adolescentes os maiores prejudicados. Acho que respondendo essa pergunta. Sobre qual que era a outra? Pode me mandar de novo, que eu não... Obrigado, Vanessa. Eu aproveito que tem mais uma aqui para ti, depois retorno com o Dr. Osmar Terra. Qual a orientação para os gestores e profissionais de saúde que trabalham diretamente com a assistência? Como incentivar os profissionais que estão na linha de frente dos atendimentos aos doentes? Como diminuir ou minimizar o medo e a ansiedade da equipe dos profissionais de saúde? Sim. Assim como eu relatei na minha fala anterior, né, a primeira, eu acho que é essencial que existam profissionais de saúde mental para apoiar não só a população do município de Nova Prata, mas sim também aos profissionais da área de saúde. Então, eu acredito, e assim como eu relatei antes, que a prevenção é sempre a melhor forma de trabalho, né? Para o município, isso em todas as áreas, né? Sejam financeiras, quanto, enfim,
né, políticas, eu acho que a prevenção é a melhor forma. Então, eu acredito sim numa rede de apoio na área da saúde mental para os profissionais da área da saúde, né, dessa linha de frente, seja grupo de apoio, né, a própria psicóloga, médico da saúde pública, que possam fazer um trabalho de apoio a essa rede, né, de frente ao Covid. E assim como a população também, que a população esteja consciente de que a busca por um profissional da área da saúde mental, ela tem que vir desde o primeiro sintoma, né? Então, assim, eu tô com uma dificuldade aqui, um sintominha que alguma coisa não tá bem. Eu preciso buscar ajuda. E não esperar tanto tempo, desde que se torne, por exemplo, a ansiedade, ela pode evoluir para síndrome do pânico, para depressão, para vários transtornos, né, mentais. Então, quando você percebe que existe uma dificuldade de superação de conflito, de resolução de um problema, que busque o apoio do município, já desde o início, para evitar. O tratamento ele é muito mais curto, muito mais eficaz quando é preventivo. Então, acho que eu acredito que sejam essas duas posições. Trabalhar com a linha de frente, que os profissionais de saúde eles têm um apoio de um psicólogo no município, e também que a população se conscientize de que não pode esperar evoluir para um transtorno maior, e sim quando identificar uma dificuldade para lidar com algum conflito, que já busque ajuda. Eu tenho certeza que o município tem profissionais ótimos, né, e disponíveis para poder contribuir nesse processo, então, não só de pandemia, mas englobando a saúde mental. Ok, obrigado, Vanessa. Então, eu volto a direcionar a pergunta ao Dr. Osmar Terra. A pergunta é a seguinte: as explanações desta conferência no âmbito da atenção básica vão de encontro ao trabalho dos NASF, Programa Federal que contempla essas ações. No entanto, os municípios que aderiram ao programa não estão recebendo os recursos federais. Tendo em vista esse fato e também o fato de Nova Prata demandar de NASF e CAPES, qual a sua opinião sobre a possibilidade de continuidade desses programas nos municípios e possibilidade de implantação em Nova Prata, tendo em vista a visão do governo federal e a ausência de recursos? Eu acho que eu aprendi na vida pública que tem duas coisas que nós temos que analisar de forma, elas dependem uma da outra, mas analisar de forma distinta. Uma coisa é a seguinte: o que precisa realmente para funcionar bem? Né? Precisa dos NAFs. Eu sei disso porque nós ajudamos a modelar com a experiência lá, pioneira lá do município, a gente ajudou a modelar as necessidades. Eu criei uma carreira no município para todas as profissões, e com dedicação exclusiva. Ninguém pode ter outro trabalho, nem pode ter um consultório privado, nada. É para se dedicar àquela função do município. Então, tem carreira para enfermeira, para psicólogo, para nutricionista, tem a carreira para todos os funcionários, o pessoal que trabalha na área da saúde, né? Principalmente o pessoal com curso superior, né? Para atrair, senão não consegue atrair, nem mantê-los no tempo adequado do atendimento. Né? Eu acredito que isso é uma saída, inclusive nacional, para a gente equacionar a questão dos programas da deficiência de profissionais no interior. Tem que ter uma carreira única para profissionais, em todas as áreas, não só para o médico, mas todas as áreas que envolvem a saúde. Tem que ter uma carreira que permita aos profissionais se dedicar exclusivamente àquele atendimento e ter uma qualidade boa de atendimento. Né? Isso é uma bandeira que eu estou trabalhando agora no Congresso também. Né?
Mas, então, assim, nós temos que imaginar o que é o ideal e como deve funcionar, e não ficar dependendo do que você vai ter um pouco mais de dinheiro, um pouco menos de dinheiro, aí faz, não faz. Eu acho que a população não pode ficar dependendo disso. A população tem que ter o atendimento melhor possível, né? E quando trata da vida, é mais sério do que qualquer outra área, né? Da sobrevivência física das pessoas, né? Da prevenção, da diminuição de doenças graves, né? Então, é mais fácil. Ah, mas a saúde tem pouco recurso, tem que aumentar, né? O governo, nessa pandemia, o presidente Bolsonaro nunca repassou tanto recurso. O governo federal, eu fui presidente do CONAS, do Conselho Nacional do Secretário de Saúde, 2 vezes. Eu fui secretário 8 anos. Nunca vi tanto dinheiro vindo para o Estado e para os municípios, como eu vi nessa pandemia, né? Então, é questão de prioridade. Era o momento da pandemia, tinha que ter recursos, nós temos que criar aquilo que eu falei antes. Nós temos que criar. A saúde tem que estar expandida, ela não pode voltar ao tamanho que era antes, nem em estrutura e nem em orçamento, né? Então, nós temos que desenhar o que nós queremos, desenhar qual é o ideal do atendimento. Não é fazer tomografia computadorizada com emissão de pósitrons, né, para todo mundo, entendeu? Fazer diagnóstico, não. Qual o atendimento ideal, atendimento adequado, com os exames que precisar, não, se não tem na cidade, fazer no centro de referência, se o tratamento não tem ali, fazer no centro de referência, mas desenhar, ter essa proposta bem clara, né? E essa proposta nós temos que pressionar para ter o recurso. É a pressão, minha gente, o orçamento é pressão, né? Eu fui ministro duas vezes da área social, fui ministro do desenvolvimento social do presidente Temer e fui ministro do presidente Bolsonaro, da cidadania. E a luta que tem dentro de qualquer, como tem no município também, né? A luta que tem com quem trabalha com a área financeira querendo segurar o máximo possível para poder ter alguma reserva, ter alguma coisa, e as prioridades que têm que ser estabelecidas, é uma luta constante, né? E a saúde, até aproveitando, infelizmente, né, tendo a pandemia, mas como a pandemia de pano de fundo, a saúde agora tem que estar maior, ela tem que estar maior em orçamento, ela tem que estar maior em estrutura, né, para dar a resposta adequada. Não podemos nos conformar. Ah, não tem, então, está vindo pouco recurso, não reajustaram o NAS, não reajustaram o pagamento para os agentes de saúde, não reajustaram o pagamento, então vamos demitir, vamos diminuir. Não, isso é para fazer a população sofrer mais, né? Nem podemos usar a população como refém para isso também, mas é importante. A consciência que se criou nacional sobre a questão da saúde tem que ser aproveitada agora para ter as estruturas as melhores possíveis, né, nesse atendimento. A questão financeira tem que se virar. O Paulo Guedes lá vai ter que se virar. O secretário da Fazenda do Estado tem que se virar, né, para botar mais dinheiro lá para a Secretaria da Arita, né? O secretário do município também vai ter que... A proporção de recursos para a área da saúde também vai ter que ter outra dimensão. Então, nós temos aqui mais 3 perguntas para o senhor, e aí nós vamos encerrar, né, devido ao horário. A pergunta seguinte, também 2 em 1, é do participante Alain Reginato. Ele pergunta ao senhor por que a Suécia, que o senhor usou de exemplo, teve quase 10 vezes mais mortos per capita que os vizinhos deles que fizeram lockdown e quase os mesmos impactos econômicos. E ele também pergunta se essa opinião profissional, pessoal, conforme o senhor colocou para a CPI. Eu não sei se alguém teve paciência para assistir a CPI, né? Mas se alguém teve paciência para assistir, viu que eu falei exatamente isso. Essa questão da comparação, eu acho engraçado, né? Porque existe um viés ideológico nas coisas, quando as pessoas tendem a tentar arrumar alguma coisa que possa comprovar uma ideia equivocada, né?
É engraçado que as pessoas que querem combater o que a Suécia fez, a Suécia deu uma aula de epidemiologia para o mundo, né? Mostrou que, tomando as providências adequadas, proteção individual, proteção de grupo de risco, dá para enfrentar a pandemia em condições favoráveis, pelo menos não tendo perdas muito grandes. Muito menos perdas do que o Brasil teve, do que o Rio Grande do Sul teve. Eu, quando fui dar uma entrevista na Rádio Gaúcha, para o programa Gaúcha Atualidade, eu acho que ele na parte da manhã, foi a única entrevista que fizeram comigo, depois nunca mais me convidaram para nada. Foi o jornalista, ele me perguntava e ele mesmo respondia, e ainda me atacava. É uma coisa completamente enviesada. Assim, ele tinha uma opinião e a opinião dele é que tem que valer, o resto não existia. Olha, eu tenho um bocado de experiência nessa área, né? Eu não ia sair falando bobagem, coisas não tivessem lastreadas em evidência científica. E uma das que eu falei desde o início é que a Suécia, pela maneira como ela estava conduzindo, diferente dos países da Europa, dos principais países da Europa, e a Suécia é um dos principais países da Europa, né? Ela ia provar que o que estava se fazendo estava errado, né? O lockdown, a quarentena. Né? E aí ele me coloca isso em maio do ano passado, o entrevistador me coloca a seguinte questão: a Suécia tem 3.000 mortes, o Rio Grande do Sul tem 150 mortes. O Rio Grande do Sul e a Suécia têm mais ou menos a mesma população. Como é que você tem coragem de defender o modelo da Suécia como, em relação, comparando com o Rio Grande do Sul, quando o Rio Grande do Sul tem 20 vezes menos mortes que a Suécia? Eu disse, olha, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é que o vírus circulou pouco. O vírus entrou, ele começou a circular no Rio Grande do Sul, e depois a vida mostrou isso, né? Ele começou realmente a ter um surto importante no inverno, né? No início, o vírus não entrou no Brasil, como o vírus do H1N1 entrou pelo Rio Grande do Sul, vindo da Argentina, nós somos o primeiro impacto, o primeiro estado a ter a pandemia, em 2009, esse vírus ele entrou por São Paulo, Rio, pelo Nordeste, né? Onde tinha voo direto para a Europa, né? E onde tinha negócios com a China em grande quantidade, que era a Zona Franca de Manaus. Então, onde tinha essa vinda direta, ou de turista, ou de pessoas fazendo negócios, né? Isso, e o Rio Grande do Sul não tinha voo direto para a Europa, né? Tinha uma linha, acho que para Portugal, agora acho que não sei se tem, talvez reativem agora, né? E mais nada, né? Então, assim, a Fortaleza, só para pegar um exemplo, Fortaleza tinha linha direta para Milão, que foi o epicentro da epidemia na Europa. E levou tempo para cancelar essa linha, para suspender essa linha. Então, Fortaleza teve um surto enorme no início. A Zona Franca de Manaus causou o primeiro grande pico de surto em Manaus, isso tudo em março, abril. O Rio Grande do Sul foi ter o pico em julho, né? Então, o Rio Grande do Sul, eu estou dando esse exemplo para dizer que não estava circulando o vírus no Rio Grande do Sul, mas estava circulando em outros lugares mais do que no Rio Grande do Sul. E na Suécia, estava circulando o vírus, como estava circulando no Reino Unido, na França, na Itália. A Itália estava tendo casos assustando o mundo inteiro, né, com o esgotamento dos leitos. Eles têm menos UTI que o Rio Grande do Sul, proporcionalmente à população, né? Bom que se diga isso também. A Itália. Então, o que acontece? Naquele momento, que tira uma foto, maio de 2020, o Rio Grande do Sul tinha 150, né? E a Suécia tinha 3.000 mortes. Olha só, né? Então, como é que a Suécia podia ser exemplo? Eu disse, olha, o que está acontecendo é que a Suécia teve uma circulação maior, errou no começo em não cuidar mais dos asilos de idosos. A mortalidade maior é que 70% das mortes foram em asilos de idosos no ano de 2020 na Suécia. Como errou os Estados Unidos, os idosos morreram, metade das mortes, dá para dizer, nos maiores países do mundo, em 2020, foram em asilos de idosos. Não tem pessoa mais isolada, né? Um idoso num asilo.
Pois bem, bastou ter o surto no Rio Grande do Sul, começou a aumentar a mortalidade, e a Suécia, como tinha uma forma de conduzir de maneira adequada, as pessoas aprendendo a se cuidar, sem precisar oprimir ninguém, proibir uma pessoa, nem Porto Alegre chegou a proibir os idosos de andar na rua, né? Isso é ridículo, né? Não tem efeito nenhum, né? Os idosos ficando em casa, alguém vai ter que levar a comida para ele, alguém vai ter que levar o remédio para ele, alguém vai ter que entrar em contato com ele, e esse alguém pode estar contaminado. Então, se ele aprender a se cuidar, ele pode circular, qual é o problema, né? Então, esse fato, né, levou ao seguinte: vamos tirar uma fotografia agora, em agosto de 2021. A Suécia tem menos da metade das mortes do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul foi para 34 mil mortes, praticamente, e a Suécia tem 14 mil. Olha só, né? Então, tem que ver o retrato do momento. A Suécia, ao longo do tempo, mostrou que a estratégia da Suécia era mais efetiva que a estratégia do Rio Grande do Sul. Então, a estratégia do Rio Grande do Sul, o que dá para dizer que a estratégia do Rio Grande do Sul não salvou vidas, só quebrou o pequeno comércio, quebrou os restaurantes, quebrou talvez alguns hotéis, quebrou a área de eventos, foi para o espaço, né? Então, e até quebrou shopping. É uma tristeza andar em shopping em Porto Alegre, não sei se você tem oportunidade de andar, ou em alguma cidade grande aí, uma boa parte das lojas fechadas para sempre, né? Totalmente desnecessário. Era só ter um sistema de cuidado, usar máscara, guardar distância, álcool gel, que evitaria o contágio mais do que evitou, né? E a Suécia mostrou que isso era possível, né? Esse é o grande drama, as pessoas estão atacando a Suécia. Aí compara a Suécia com os países em volta da Suécia, os pequenos países em volta da Suécia, que tem menos da metade da população da Suécia. Ora, realmente, eles tiveram menos casos. Também não fizeram nenhum lockdown rigoroso, né? Também não fecharam as escolas 400 dias, que nem o Brasil fechou, né? As escolas lá, um país que fechou mais, fechou 90 dias, as escolas, de maneira errada, na minha opinião, né? As escolas não precisavam ter fechado, né? Era só cuidar dentro da escola, né, do contágio. O que aconteceu com esses países menores? O fator maior de disseminação do vírus, no início, que depois fez o vírus ir aumentando a sua população nos países, o fator inicial foi o grande volume de voos internacionais, de voos comerciais e voos turísticos. Se tu pegar tem uns gráficos na internet que dá para ver bem isso. Se tu pegar a quantidade de aviãozinho entrando e saindo da Suécia, é 5 vezes maior que todos esses países em volta da Suécia. Ela, inclusive, é o hub para levar... O voo vem até Estocolmo, e de Estocolmo é que vai para Oslo, que vai para Reykjavik, a capital da Finlândia, né? A capital da Dinamarca, né? É assim que funciona, né? Se tu pegar a África, tu vai ver que tem menos mortes do que a Noruega, né? A maioria dos países da África, proporcionalmente à população. Uganda tem menos mortes do que a Dinamarca. Vamos fazer essa comparação? Sabe por quê? Porque não tem voo turístico nem voo comercial para Uganda, né? O vírus circulou pouco. O vírus circulou mais nos grandes países. Aí comparar com os grandes países não pode. Não posso comparar a Suécia com o Reino Unido, não posso comparar com a Itália, não posso comparar porque ela tem a terça parte das mortes da Itália, do Reino Unido. Eu não posso comparar? Claro que eu posso, né? Nós temos que comparar por milhão de habitantes, é o cálculo da mortalidade, né? É por milhão de habitantes, é assim que se calcula a mortalidade. Então, esse argumento, mas a Nova Zelândia teve poucos casos. A Nova Zelândia é uma ilha que deve ter um voo turístico por semana, ou cada 2 dias, 3 dias, sei lá, entendeu? E uma ilha isolada, com a população pequena, né? Não dá para ficar fazendo esse tipo de comparação numa pandemia. O que tem que se comparar são os países que tomaram medidas radicais, como foi
Reino Unido, como foi França, como foi Itália, como foi os Estados Unidos, né? Que para mim foi uma tragédia. Os Estados Unidos tinha começado uma estratégia correta e depois se assustou e mudou. O medo dominou, não teve evidência científica nenhuma, não tinha anterior e não tem hoje evidência científica que lockdown resolve. Tem 32 trabalhos publicados agora, analisando mais de um ano de pandemia, mostrando que não adiantou nada fechar as lojas, fechar, trancar tudo, nada que não diminuiu o contágio, por aqueles motivos que eu falei antes, né? Então, esses países que agiram de uma maneira assodada, com medo, né, como foram os nossos governadores, o presidente foi contra isso desde o início, só que o Supremo Tribunal Federal disse que o presidente não podia alterar uma decisão do governador. Como é que tu vai controlar uma pandemia num país se tu não pode ter uma política única, né? Cada governador, e variou, cada município tinha uma política. Como é que ou tu estabelece uma política única, ou tu não consegue andar, não consegue fazer valer a tua estratégia. Fica valendo a estratégia do local, do estado. Veja o que aconteceu com a Argentina. A Argentina se fechou desde o início. O Supremo Tribunal da Argentina não impediu o presidente de agir, então o presidente fez, ele determinou o que ia acontecer no país, em cada estado, em cada município, como é que ia ser, lockdown total, as ruas vazias, o medo, né? E o que aconteceu? A Argentina hoje é o país que mais aumenta mortes no mundo, fechado em lockdown. Outro país que teve um lockdown fortíssimo, que fechou tudo desde o início, é o Peru. O Peru hoje é o país com o maior número de mortes do mundo, né? Não adiantou nada, né? E é isso que eu estou dizendo desde o início, não adianta, vamos usar a ciência. A Coreia usou uma estratégia um pouco diferente da Suécia, mas não fechou escola, não fechou nada. Ela testou muito, ela foi atrás do vírus, antes que o vírus viesse atrás das pessoas, localizando as pessoas que estavam com o vírus, isolando. O Japão também. O Japão teve lá 15 mil mortes, é um país de 120 milhões de habitantes, 15 mil mortes. O Brasil, o Rio Grande do Sul, já tem 34 mil mortes, né? É mais do que o dobro do Japão de mortes, e tem 10 vezes menos a população do Japão. E o Rio Grande do Sul se fechou e o Japão não se fechou, né? Então, eu acho que essa questão, ela tem que... É claro que vai precisar de tempo agora para mostrar, para comparar, para fazer os cálculos, para fazer essas avaliações, mas não dá para comparar um país com outro país só porque o país está do lado ou está perto. Depende de vários fatores. E um deles, talvez para mim foi o determinante no início, que fez com que o Rio Grande do Sul tivesse pouco caso e o Ceará explodisse o número de casos, e a Zona Franca de Manaus explodisse o número de casos, foi a circulação prévia do vírus. Então, agradecemos as suas respostas aqui aos questionamentos, né, que foram vindo através do WhatsApp que nós disponibilizamos. Infelizmente, em razão do avançar do tempo, nós não conseguiremos mais trazer outras perguntas que continuamos recebendo, mas conforme foi veiculado aí no vídeo, né, essas perguntas que nos chegaram serão respondidas oportunamente, né, encaminhada aos palestrantes e respondidas, né, no site do município, devidamente com a resposta com a pergunta que foi nos enviada. Então, nós queremos imensamente agradecer, né, a todos a presença. Ainda quero lembrar, né, aos servidores que preencham o questionário de participação, também a todos os participantes que ainda não preencheram o questionário que está disponível pelo link aqui, também disponível no site da Prefeitura, para que participem, né, das propostas, deem as suas sugestões, o que faz com que tenhamos mais propostas, ações, né, e esse é o objetivo da conferência, que aqui, né, possamos, então,
fazer essa discussão e trazer mais elementos, né, para contribuir, né, com a saúde do nosso município. Então, queremos mais uma vez agradecer a participação de todos, né, desejando uma ótima noite e, assim, dando por encerrada a 9ª Conferência Municipal de Saúde de Nova Prata. Obrigado e tenham todos, então, uma boa noite. Sei que tá difícil pra você, tá ruim pra mim também. O jeito mesmo é esperar essa loucura chegar ao fim. Não desista agora, tudo tem sua hora. Não desista agora, tudo tem sua hora. Hoje o sol vai nascer e te chamou pra ver. Mais um dia de fé e tudo pode acontecer. Se às vezes enlouquece, inventa alguma prece e ora. Ora, ora, o mundo se entristece toda vez que você chora. Ora, ora, acredita e vai viver. Tenta que é só uma questão de atitude. Se não der certo, mude. Lembra que é normal sentir medo. E hoje eu acordei mais cedo pra dizer que gosto de você, de ver feliz, faz bem, brilhou o sol mais uma vez no coração de alguém, pronto pra te ver sorrir, segura minha mão e não solta, todo amor que reluzir, vai receber de volta, pronto pra te ver sorrir, segura minha mão e não solta, e todo amor que reluzir, vai receber de volta. Não desista agora, tudo tem sua hora. Não desista agora, tudo tem sua hora. Hoje o sol vai nascer e te chamou pra ver. Mais um dia de fé e tudo pode acontecer. Se às vezes enlouquece, inventa alguma prece e ora. Toda vez que você chora, ora, ora, acredita e vai viver. Tenta que é só uma questão de atitude. Se não der certo, mude. Lembra que é normal sentir medo. E hoje eu acordei mais cedo pra dizer que gosto de você, feliz, faz bem, brilhou o sol mais uma vez no coração de alguém, pronto pra te ver sorrir, segura minha mão e não solta, todo amor que reluzir, vai receber de volta, pronto pra te ver sorrir, segura minha mão e não solta, todo amor que reluzir, vai receber de volta, pronto pra te ver sorrir, segura minha mão e não solta, todo amor que reluzir, vai receber de volta.